Olá, pessoal, tudo bem? Seja bem-vindo ao podcast de Financeiro para Financeiro. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva e segue a gente também lá no Spotify. Meu nome é Karine, sou coordenadora de marketing do Expresso e vou apresentar a Semana do Financeiro. Vão ser 5 dias de conteúdos intensos aqui, onde vamos falar sobre carreira, finanças, planejamento e tudo mais para você se destacar aí no próximo ano. E para começar, né, vamos trazer aqui o nosso primeiro convidado, o Marcos Goulart. Ele que tem mais de 20 anos, né, de carreira aí na área financeira, já trabalhou em diversas multinacionais e vai falar hoje sobre o tema Tendências 2025, o que esperar. Seja muito bem-vindo, Marcos. Olá, Karine. Primeiramente, eu quero agradecer a todo o time aí do Expresso App, né, na figura do Fábio Oreste, por essa oportunidade. E sei que eu estou muito motivado para a gente debater sobre as principais tendências, né, em finanças para 2025 e principalmente o que a gente deve esperar. Bom, pessoal, só me apresentando rapidamente, como a Karine mencionou, sou o Marcos Goulart. Eu atuei por mais de 20 anos em finanças, em empresas dos mais diversos segmentos, como aviação, varejo, petróleo e gás, saúde, tecnologia. E atualmente eu sou o founder e CEO da MG Consultoria Financeira. Não, muito legal, Marcos. Então, bora começar aqui o nosso papo, né? Mas antes, Vamos lá. né, de falar de tendências para 2025, né? O que você já viu esse ano assim, no mercado financeiro de grandes mudanças, né, dentro das empresas? Sim, importante. Isso é importante só para a gente fazer um gancho, né, Karine? Bom, o que eu vejo, né, Karine, assim, dentro do ano de 2024, eu percebo que a tecnologia, né, ela teve e ela continuará tendo um grande impacto, né, um impacto significativo. Então, tópicos como a inteligência artificial, machine learning, blockchain, a parte de mercado de criptoativos, o open finance, mobile bank e o real digital também, né, o DREX, Sim. são temas que ficaram muito em alta em 2024 e eu imagino que continuarão em alta aí para 2025 também. Né, sim, acho que a gente viu muito esse movimento, né, das empresas, principalmente quando a gente fala de IA, né, de começar a colocar isso em processos, né, as empresas também, software, né, tudo já, né, colocando essa tecnologia, né, dentro das suas operações, né, então eu acredito que seja uma questão, né, que vai estar bem forte em 2025, né, já até puxando Exatamente. esse gancho, né, Marcos? Acho que quando a gente fala assim, a IA, né, ela nem é mais uma tendência, né? Ela já é uma realidade na vida das pessoas da empresa, né? E falando assim, dentro do universo financeiro, como que você acha que a IA vai impactar esses processos ali, né? Dentro da atuação né, de quem trabalha com financeiro, das empresas e tudo mais? Não, excelente pergunta, Karine. Como eu falei, né? A IA ela já vem há algum tempo revolucionando o mercado, especificamente na área de finanças. Essa utilização ela vem crescendo bastante e a expectativa é que, principalmente, seja muito focado na parte de automatização. Falando da área de finanças, acaba muito assim, as pessoas perdem muito tempo na parte assim em questões operacionais e por muitas das vezes deixam de ver a parte da estratégia, né? Estratégia financeira para facilitar a tomada de decisões, né? Principalmente assim para os CFOs, para os gerentes financeiros, coordenadores e até os analistas também. Então a expectativa é que soluções automatizadas dominem áreas como gestão de riscos, a parte de análise de crédito, auditoria e só pegando um gancho, né, as empresas que elas usam IA, elas têm uma capacidade muito maior de processar dados em tempo real. Então, a tomada de decisão estratégica, né, ela se torna assim, muito mais automática, eliminando principalmente os erros humanos, né, aquelas atividades repetitivas. Então, eu diria que é isso. O foco vai ser muito na automatização de atividades rotineiras. Não, e isso é bem importante, né? Igual quando você fala assim, essas análises preditivas, né, elas trazem, né, um grande diferencial para as empresas, né? Principalmente gestão de risco, né? Você tem um IA lá te falando, olha, o cliente X ali, né? Ele está com problema de inadimplência, né? Um comportamento. Então, assim, é uma visão que quando a pessoa está no processo, ela não consegue, né? No dia a dia ali,
gravar todos os clientes, por exemplo, né? Até trazendo esse ponto assim, é igual mesmo o Expresso, né? A gente tem a ferramenta com a gestão de despesas corporativas e ela consegue até reduzir 80%, né, do tempo ali, né, da operação, e a IA consegue falar se um recibo ele está duplicado, né? Então, assim, essa questão, né, do que o humano, infelizmente, não tem como, né? Realmente é difícil, né, lidar com todas essas questões quando a gente pensa numa operação muito complexa de empresa, né? Não, sem sombra de dúvida, Karine. Quando você fala do uso da tecnologia, né, da inteligência artificial, eu diria que o diferencial assim principal é que essas ferramentas elas conseguem analisar um volume de dados assim gigantesco, o que humanamente é impossível. Então você consegue mitigar assim, primeiro prever tendências e anormalidades, né? Então qualquer desvio ali, uma tendência assim, alguma anomalia, né, que a gente chama na área de finanças, a ferramenta ela vai detectar o que o olho humano fica inviável, né? Assim, Sim. Não, então isso é elas bem vêm realmente assim para somar e ajudar, né, na parte de análise de dados, análise preditiva, sim. principalmente para que você se antecipe a crises e principalmente observe oportunidades. Não, exato. E, né, a gente está ouvindo muito, né, acho que agora é um pouco menos essa questão, assim, né, que a IA, né, vai substituir o homem, né, não vamos ter mais posições de trabalho, né, mas acho que essa visão ela é um pouco limitada, que entra muito na questão da educação, né, a educação financeira digital ela é muito importante, né, então, assim, é aquilo que eu falo, acho que é uma perspectiva, assim, né, dessa tendência. É tanto o lado da empresa quanto do colaborador, né? Eu acho que acredito que, assim, a empresa tem que ter a tecnologia para ajudar nos processos, mas também o colaborador tem que saber lidar com essa tecnologia, né? Eu acho que isso também é um pouco de perspectiva, né, do mercado, dentro desse contexto de IA, né? A gente falando muito sobre tecnologia, mas também entra dentro da parte de educação financeira, né? Então, assim, eu acredito que, né, as empresas precisam investir nessa tecnologia, né, mas também os colaboradores precisam adaptar, né? Como que você vê essa visão dentro do mercado financeiro? Sem dúvida, Karine. Essa é uma pergunta assim, bem interessante, né? Na verdade, é uma via de mão dupla, né? No mundo, né? A gente está num mundo cada vez mais digital e a educação financeira ela se tornará, ela já é e se tornará uma das grandes tendências para 2025. Empresas, elas investir, né, no treinamento contínuo para os seus colaboradores será uma questão de sobrevivência, né, de diferencial competitivo, onde um mercado onde o conhecimento financeiro é um grande diferencial realmente. Né, isso do lado da empresa. No lado do colaborador, eu gosto muito de uma terminologia que é o long life learner, né? É a questão do aprendizado contínuo. Então, se você é um colaborador aí de alguma empresa ou até mesmo um empreendedor, nós devemos constantemente estar adquirindo conhecimento por conta própria, né? Não aguarde assim somente a empresa investir, né? Invista em você, invista em conhecimento. Isso muito porque com o aumento da complexidade, né, dos produtos financeiros e a questão da acessibilidade a investimentos, tanto os consumidores quanto os profissionais, eles vão precisar de ferramentas online, aplicativos de finanças pessoais, né? E esse processo ele já está se tornando mais acessível e prático. Então, para 2025, essa acho que vai ser uma grande tendência. Não, sim, né? E até entregando assim, um pouco da idade, né? Quando a gente fala, né, que a IA não vai substituir o homem, realmente não vai de fato, né? Mas é quem vai saber lidar com esse tipo de tecnologia, né, nas operações da empresa, né? Vamos falar assim, muitos anos atrás a gente tinha ali, né, era obrigatório ter um pacote Office, por exemplo, para trabalhar, né? Tinha que Exato. dominar o Excel financeiro. Então, assim, né? Existe várias, vai além do chat GPT, né? Eu acho que a maioria das empresas também vão começar a colocar tecnologia dentro do seu software, né? Então, assim, um prompt, né, que é o comando ali hoje que a gente dá para as IAs, né, é o mínimo ali que todo mundo tem que saber, né? Quase que ligar um computador e começar a digitar no Word, né? Então, eu acredito que é uma adaptação dos dois lados, né? Como você mencionou.
Exatamente. Eu costumo brincar bastante, né? Eu vejo a tecnologia, a IA como, pegando um paralelo assim com o segmento de aviação, você tem o piloto e o copiloto. Então, assim, o piloto, né, nada vai substituir a capacidade cognitiva humana, né? Mas, sem sombra de dúvida, a tecnologia, a inteligência artificial, ali, o machine learning, ela vai atuar como um copiloto, para que você deixe de fazer atividades repetitivas, corriqueiras ali, e foque na estratégia, né? Porque já tem aquela máxima, né? Tempo é dinheiro, e cada vez mais, assim, a agilidade, ela requer ferramentas, assim, para que você diminua o tempo que você usa em questões operacionais e foque nas questões mais inteligentes, assim, que agreguem valor, que vejam a parte de estratégia da empresa, assim, não só da área financeira, mas da empresa como um todo, né? Uma visão 360 graus. E é muito importante você trazer, né, pegando um pouco dessa analogia do piloto e do copiloto, né? Às vezes a gente tem muito assim, a IA, né, sabe de tudo, mas assim, é muito diferente, né? Às vezes ela traz um conhecimento muito amplo, mas o profissional precisa ter o conhecimento técnico ali por trás, até para validar isso, né? Se faz sentido ou não dentro do negócio, né? Por isso que essa visão 360 é muito importante, né? Porque às vezes você vai pedir ali um determinado conhecimento de contas a pagar, mas será que o que a IA te trouxe, ela faz sentido dentro do contexto corporativo que você atua, né? Então a gente precisa, né? O copiloto está ali, mas a gente também precisa saber pilotar a máquina, né? Literalmente. Sem sombra de dúvida. Imagine a IA como uma grande biblioteca, né? Um grande banco de dados. É exatamente o que você falou. Se você der um prompt ali, um comando, né? Na verdade é um bate-papo, né, com a máquina. Mas se você der um comando muito superficial, digamos assim, é o que você mencionou. O output, né, a resposta, vai ser algo muito amplo e menos assertivo. É o que eu costumo dizer, né, bastante. O ideal é que, e aí, assim, pegando o gancho assim, que nós falamos anteriormente, né, do conhecimento, teve até um podcast que eu vi, né, do Walter Longo, ele mencionando sobre isso, que as pessoas que leem mais, que se desenvolvem, que investem, né, no autoconhecimento, elas estarão mais habilitadas, digamos assim, para o uso da ferramenta, né? Porque o seu repertório de palavras e de conhecimento, ele vai ser muito maior. Então, você consegue, por meio ali do prompt, você afunilar. Você deu o exemplo ali do contas a receber, né? Então, não vai ser pura e simplesmente, me dê estratégias de contas a receber, por exemplo, né? Ele vai te dar uma informação muito ampla. Então, você vai ter que afunilar isso. Olha, minha empresa é do segmento de varejo, por exemplo, eu preciso de estratégias do segmento, dentro do segmento de varejo, uma estratégia de contas a receber, fazendo um benchmark com as grandes empresas do mercado, no segmento, algo do gênero, entendeu? Então, você restringe, agrega ali conhecimento à tua pergunta, e, consequentemente, a máquina ela vai te dar um retorno muito mais assim assertivo. Não, exatamente. Ainda falando assim, de tecnologia, né? A gente fala muito no papel da empresa, né? Mas o que a gente vê crescendo ainda mais são as fintechs, né? Que estão dominando o mercado. Acho que um exemplo muito bom disso é o Nubank, né? O Nubank está aí há pouco mais de 10 anos, né? 11 no mercado, nasceu em 2013 ali, e ele atingiu a marca de 97 milhões de consumidores, né? Quase aproximando do Itaú, né? Que é um banco aí que super tradicional, né? Tem muitos anos aí de mercado. O que você vê, assim, né, o impacto desse crescimento dessas fintechs, né, vamos dizer assim, diante, né, das empresas tradicionais nesse comparativo? Sim, esse é um tema bem relevante também. O que eu vejo, né, assim, as fintechs, né, o big techs, inclusive, curiosamente, eu trabalhei durante um tempo, assim, numa também, e o que eu pude ver e aprender é que a forma, né, o mindset, assim,
dessas empresas é bem diferente, né? Primeiro pela estrutura. Geralmente são estruturas mais enxutas, né? Mais dinâmicas, digamos assim. O que eu vejo de tendência, né? Principalmente, assim, as fintechs elas já vêm se consolidando de forma bem parruda, né? Como você citou o caso do Nubank, que é o mais expressivo, mas tem várias outras empresas também. Mas em 2025, o que eu vejo, né? As fintechs elas vão continuar a trazer essa disrupção, né, do sistema financeiro e oferecendo cada vez mais soluções acessíveis, ágeis e personalizadas. Então, por exemplo, anteriormente, para você abrir uma conta, né, vou dar um exemplo assim prático do dia a dia, você precisava ir ao banco, à instituição financeira, era uma baita papelada, burocracia. Hoje não, hoje é tudo muito ágil. Você simplesmente baixa o aplicativo, né, envia alguns documentos ali de forma rápida e pronto, a conta ela está aberta. Isso é um exemplo assim corriqueiro, né, do nosso dia a dia. Mas é como eu falei, os consumidores hoje em dia eles estão cada vez mais ávidos, né, por agilidade. Então, plataformas como pagamento digital, crédito peer-to-peer e bancos 100% digitais, eles estão se expandindo, né? E a tendência é que cresça cada vez mais, ainda mais isso daí. E para os grandes bancos, né, falando um pouco assim do segmento financeiro, a parceria, né, com fintechs vai ser fundamental para evitar a obsolescência, né, para que eles caiam não caiam assim no esquecimento, né, com atividades assim, modelos de trabalho assim mais antigos, obsoletos, lentos, né? Por quê? Como eu mencionei, os consumidores eles vão exigir cada vez mais dinamismo e principalmente liberdade e controle assim sobre as finanças deles. Além disso, um outro ponto assim que eu vejo que está crescendo bastante também é o conceito do DeFi, que são as finanças descentralizadas. Isso vai ganhar, já vem numa crescente, né? E vai ganhar muita força em 2025. Isso vai oferecer vários serviços financeiros através do blockchain, sem os intermediários, né? Que gera agilidade. E essa descentralização, ela dá mais acessibilidade, transparência e segurança nas transações, né? Quebrando, né, um paradigma para empréstimos, seguros e investimentos. Sim, e a gente já vê um pouco dessa mudança, né? Porque antes, isso que você falou, né? A gente tinha grandes bancos, né, onde ficava centralizado ali as operações financeiras, né? Então, assim, Sim. você abre uma conta, você pediu um empréstimo, tudo um cartão era difícil ter, né? E hoje, assim, a gente olha loja de departamento de roupa tem cartão de crédito, né? Então, assim, a gente vê acessibilidade de serviços financeiros, né? E esse movimento de fintech, né? Ele, de certa forma, vamos falar assim, ele força, né, essas empresas mais tradicionais a aderir à tecnologia ali, né? Tanto que a gente vê movimentos, né, de grandes empresas, né, comprando startups, né, imputando tecnologias dentro do processo, né, até pela essa aceleração mesmo que elas trazem, né, de tecnologia mais avançada, mais rápida, né? É um movimento assim, né? Vamos dizer assim, um puxa o outro, né, de certa forma. Exatamente, Karine. E você via, né, que assim anteriormente o número, né, da população desbancarizada, né, que a gente chama, ele era muito grande. É exatamente o que você mencionou, com o advento aí das startups, assim, uma crescente, né, muitas startups assim viraram unicórnios, né, por exemplo, assim, um grande crescimento, um grande desenvolvimento e principalmente assim trazendo o Brasil para o mundo, né, para o mercado assim de tecnologia. É o que você falou, cada vez mais vai exigir isso, né, o uso da tecnologia para dar acessibilidade às pessoas, aos consumidores. Então eu vejo isso como algo que veio para ficar, de fato, e para 2025 assim só vai ser aperfeiçoado. É uma curva, é um crescimento exponencial mesmo, não é algo que vai regredir, né? A gente pode citar vários exemplos aí, como o iFood, por exemplo, que é uma empresa assim, gigante,
é um case, acho que bem interessante aí, que representa assim, bastante o mercado brasileiro, né, como um case de sucesso assim, no empreendimento, no uso de startups, fintechs também. Eu acho que o caminho é esse, é um caminho sem volta, realmente. E mais um exemplo muito bom, né, dessas mudanças no mercado, é a própria Uber também, né? A gente viu esse movimento, né? Como que uma startup mudou completamente o conceito de mobilidade, né? Antes a gente ficava ali, vamos falar assim, né, ali no Brasil, atrelado a transporte público, né, táxi, e hoje, assim, é muito mais, né, comum, né? Inclusive tem outros players também, né, dentro desse mercado, né? Então, o tanto que a tecnologia, ela traz esse avanço, né? E dentro desse papo, assim, Marcos, também tem várias tecnologias financeiras, né? Vamos falar assim, parece que tem muito tempo, né? Mas ainda existe, né? Como diz ali, entre os incas e os maias, o dinheiro impresso, né? Acho que Verdade. né, principalmente, assim, ele veio, né? Todo mundo começou a utilizar o Pix e até o Pix já sofreu várias mudanças, né? Então, assim, antes você tinha um Pix ali que saía da sua conta corrente, hoje você consegue fazer Pix, né, pelo cartão de débito, você faz Pix na maquininha, você faz Pix pelo cartão de crédito, então, assim, né, essa tendência de dinheiro. E outros papos, assim, também, né, que a gente viu surgindo de tendência, é a própria criptomoeda, né, e até a tokenização de ativos, né, eu queria que você trouxesse um pouco, assim, como que vai ser a tendência disso para 2025. Sim, esse é mais um tema assim bem que está em voga e vem crescendo muito, né? E é o que você comentou, né, Karine? A tokenização, basicamente, o que é, né? Só explicando aqui rapidamente, assim, você tem um ativo físico, né, por exemplo, e você consegue digitalizar esse ativo e comercializá-lo, digamos assim, de forma digital. Então, eu diria que assim, a tokenização dos ativos ele é uma evolução natural, né, do sistema financeiro brasileiro e global. Pegando um paralelo assim, do mercado brasileiro, quando você verifica, né, a questão do Open Banking, né, que é a abertura do Open Banking e Open Finance também, que é a abertura da finança, né, da transparência de dados, assim, a interligação, integração dos dados, né? Então, isso promove maior descentralização, agilidade e acessibilidade. Com relação às criptomoedas, esse é um outro tema assim, que é bem interessante. Eu vejo que tem muita mística assim, ainda ao entorno disso, né? Principalmente assim, em 2021, teve uma questão muito forte, assim, até meio que um efeito manada, né? Porque muita gente assim não entendia o que era ainda, ouvia-se muito falar, né, a respeito, e aí todo mundo, tem o Bitcoin, pô, não sei o que é, mas eu vou investir também, né? E aí, assim, é até um alerta, é um mercado que ele é gigante, ele só tende a crescer, assim, cada vez mais, assim, pela agilidade, né? Só que é importante, assim, que, mais uma vez, assim, eu toco no tema, né, do conhecimento, que você estude a respeito, né? Porque, geralmente, assim, as criptomoedas, ou qualquer criptoativo, eles são projetos, né, de investimento, assim, numa nova tecnologia, né, que requer um tempo, assim, de maturação, e é importante que você conheça, esse projeto aqui, eu acho que daqui a algum tempo ele vai ficar bem estruturado e vai revolucionar, né, a sociedade. Então, para que você invista, é essencial que você conheça sobre o tema, né, e não que você atue aí como investidor dessas bets, né, por exemplo, que estão na moda também. Você pega ali e aposta de qualquer forma. É necessário conhecimento, né? É fundamental para que você não tenha perdas assim. E um outro ponto assim que eu vejo também com as regulamentações, né, adequadas desse segmento, tanto da tokenização quanto das criptomoedas, elas têm um potencial de revolucionar o mercado financeiro, ampliando ainda mais as oportunidades e a eficiência, né, desse mercado. Então, 2025
seguramente é um tema que vai ouvir-se falar bastante aí ainda. Sim, e é isso que a gente falou, né, Marcos? Essa questão, né? O Pix, a tendência é cada vez, né? Vamos falar de modo geral, se o uso do dinheiro, né, ele ser diferente, né? Então, Sim. de carteira de investimento, criptomoeda, a gente vai trabalhando com outras perspectivas. Mas um ponto que você mencionou bem interessante, né, que eu acho que é um assunto que a gente viu muito tempo em alta, a questão de apostas, né, de apostas legalizadas, não legalizadas, né, e o conhecimento sobre isso, né. Então, assim, à medida que a tecnologia avança também, a gente tem um outro lado da moeda, né, que são os crimes, né, ali, né, cibernéticos também estão crescendo, né, cada vez mais, né. Recentemente saiu até uma pesquisa do Data Senado que 24% dos brasileiros com mais de 16 anos foram vítimas de golpe digital nos últimos 12 meses, né? Se a gente pensar, né, na extensão do nosso país, assim, é um número muito alarmante e alto, né? Então, assim, essas tecnologias, né, a gente coloca IA, software, moeda, tudo, as empresas também, por outro lado, têm que estar ali ligadas na cibersegurança delas, né? Então, eu acredito que isso possa ser uma grande tendência, assim, para o próximo ano, né? Sem sombra de dúvidas, assim, porque são assuntos assim que não tem como você desassociar, né? Eles têm que andar em paralelo ali. Porque com o avanço da digitalização cada vez mais assim, do setor financeiro, dos mercados globais, né? A cibersegurança ela vai ganhar cada vez mais destaque, né? Então, esse é um assunto que em 2025 as pessoas certamente vão ouvir falar bastante ainda, porque com o aumento, né, das transações digitais e essa certa popularização das criptomoedas, ela traz um ganho, né, é o ônus e o bônus, mas também traz desafios inéditos, né? Então, como você mencionou, Karine, o volume de ataques, né, cada vez ele cresce mais. E com o uso da tecnologia, isso acaba alavancando, né? Então, por exemplo, os fraudadores hoje em dia eles se apropriam assim da tecnologia até de se fazer passar assim por outra pessoa, né? Se apropria da voz assim de outra pessoa, né? Tem vários casos aí na mídia que eles se fazem passar até por pessoas assim que têm influência, né, na mídia, utilizam assim a face, a voz. Então é um tema assim que é muito importante, né? O risco de ataques assim cibernéticos, eles vão atingir patamares cada vez mais críticos. E aí o que é importante fazer, né, para garantir a proteção das informações sensíveis, né, além da LGPD que as empresas assim fizeram assim para tentar mitigar e preservar a confiança dos clientes, cada vez mais assim vai ser necessário o uso de tecnologias como blockchain, a criptografia avançada, a autenticação multifatorial, né? Se você observar, até hoje em dia, assim, no nosso uso corriqueiro ali de e-mails, né? No Google, por exemplo, você tem aquela autenticação em dois fatores, né? Que pede o e-mail e a digital, por exemplo, ou manda um código para você. Tudo isso assim visando mitigar esses riscos. Só que quem usa a tecnologia assim para o mal, digamos assim, eles estão sempre se aperfeiçoando, né? Então, a capacidade das empresas e pessoas físicas de se anteciparem, identificarem e responderem a esses ataques vai ser fundamental para a continuidade e o sucesso assim, das operações financeiras no cenário digital de 25, né? E algumas tendências assim que eu vejo que são interessantes assim o uso massivo da IA e do machine learning, eles vão permanecer, né, e crescer. Tem uma tendência que é bem interessante, eles chamam de modelo zero trust, né, que o que é? Esse conceito ele parte do princípio que nenhuma entidade, né, nenhuma organização, ela é confiável como um padrão. Né? Então, como eu mencionei, a segurança o uso da segurança multifator, a segmentação de redes, né, para garantir acesso seguros, a segurança na nuvem, né, o multi-cloud que eles chamam, e também a segurança como commodity. O que é isso, né, Marco?
Com o aumento da demanda pela essa questão de segurança, né, de cibersegurança, vai exigir atenção, principalmente das empresas, para escolher as melhores soluções, né, e você verificar o equilíbrio entre o preço e a eficácia dessas soluções. Então, é um tema bem importante, Karine. Acho que vai perpetuar ainda por 2025 e certamente, né? Talvez, né? Exato. Não, e é bem interessante isso, né? A gente já vê o movimento das empresas, né, relacionado a isso, né? Eu gostei bem que você mencionou assim, na prática, né, o código de verificação e inclusive tem algumas, né? A gente faz cadastros aí que já nem aceita alguns tipos de senha mais, né? Você tem que ter letra maiúscula, minúscula, tudo isso, né? Para ter o máximo de segurança, né? E principalmente, né, quando a gente fala de setor financeiro, eu acho que é uma área muito sensível, né? E é sensível, assim, para qualquer... Tanto para a empresa, né, que, querendo ou não, né, vamos falar assim, grosso modo, é o dinheiro, né? E também mexer no dinheiro do outro é complicado, né? Então, assim, são essas duas vias. E eu acho que, até puxando outro papo, assim, que a gente está vendo cada vez como tendências também, é a questão do posicionamento das empresas, né, com relação ao financeiro dela ali, né? Onde ela faz os investimentos, gestão de crise, né? Como ela se posiciona no mercado. Você vê isso também bem forte como tendência financeira? Essa questão do ESG, né? Isso, exato. Sim, sem sombra de dúvida. Assim, esse é um movimento que ele vem crescendo cada vez mais, né, do ESG, que é a preocupação com a questão ambiental, social e de governança, né, os controles internos, a parte de compliance, está cada vez se consolidando mais. E eu vejo que em 2025 assim, vai estar no centro das decisões ali financeiras. Mas por que isso, assim, essa preocupação? Anteriormente, né, eu, por atuar assim, sempre em finanças, né, minha carreira toda, eu sempre percebia, né, o que você comentou um pouco, as outras áreas tinham essa visão, né? Não, o setor financeiro cuida do dinheiro ali somente, né? E basicamente era visto dessa forma e o retorno que eu vou gerar para o acionista. Só que cada vez mais, assim, os investidores, quando eles vão alocar o recurso deles, assim, fazer um investimento, eles não estão interessados somente no retorno financeiro, né? Eles buscam empresas comprometidas, assim, com práticas responsáveis e éticas, principalmente. Então, a pressão, né, a pressão corporativa, a pressão de mídia, né? Recentemente a gente teve o evento do G20, né, aqui no Rio. Então, a pressão por ações sustentáveis, a transparência, a inclusão social, ela vai aumentar de forma substancial, né, e vai demandar que os gestores assim se adaptem, criem estratégias, né, e que as empresas alinhem essas expectativas também, incluindo essas métricas de ESG. Então, a avaliação de riscos ambientais e sociais vão ser tratados assim com a mesma seriedade que os riscos econômicos, que uma análise de crédito, né? E o que eu vejo? O grande desafio vai ser equilibrar a lucratividade com a responsabilidade social, transformando assim a sustentabilidade em uma vantagem competitiva, né? Além de só financeira. Eu vejo que essa preocupação com a ESG, Karine, vira de fato assim um ativo, né? Um item estratégico assim para as empresas. Até falando assim, né, um pouco da minha visão de marketing também, né? Trazendo assim, isso que você falou, é uma engrenagem uma empresa, na verdade, né, Marcos? Se você não tem ali, né, né, a gente falou de financeiro, ele nunca foi, né, e nunca será o setor que só cuida do dinheiro, né? A estratégia vai muito mais além disso, né? Então, assim, se o próprio financeiro não tem estratégia, a empresa, acho que ela não dura um ano, né? A verdade é essa. Mas falando de outras áreas, assim, né? Essa questão de sustentabilidade e tudo mais, né? Da visão do marketing, né? Hoje a gente olha, assim, um influencer, né? Que é uma coisa muito comum no dia de hoje. Se ele já fala que a marca, né, não tem uma prática, né, legal, não sustentável, não se posiciona, a gente já viu o impacto disso direto de vendas, né? Então, assim, isso é para o mercado todo, né? Então, um acionista não vai chegar a investir na sua empresa, né?
que não tem uma sustentabilidade, né, não apoia o programa, né, não tem esse ESG, não tem um compliance legal, né, então acho que assim, é uma visão do todo, né, do mercado, né, então as empresas têm que visar só o lucro, né, hoje não sustenta também, né, a gente precisa ampliar essa Exatamente. visão, né. Porque, pegando um gancho no que você comentou, você pega que o próprio consumidor, né, de forma geral, desculpe, ele está mais ávido por conhecimento, assim, né? Principalmente assim do que o que a empresa faz, além assim do produto, o que ela traz de benefício assim social, o que agrega de valor para o mundo, né, de forma geral. Então, esse é um tema que tá muito latente assim, para as empresas, para a sociedade, assim, está um debate bem acalorado, né, as causas sociais, porque não adianta, né, por exemplo, digamos que eu tenho uma empresa, ela fatura ali bilhões, enche o bolso do acionista, só que polui o meio ambiente, por exemplo. Não adianta, não vai ser algo sustentável, assim, né? E a ideia, o objetivo, assim, das empresas é que seus negócios se perpetuem, né? Então, esse tema, assim, meio ambiente, o impacto social que a sua empresa gera e a robustez, né, das suas políticas de compliance, de controles internos, né, puxando o gancho aqui um pouquinho para finanças, o que a empresa o que ela tem de política, por exemplo, para combate à corrupção, lavagem de dinheiro, né, conflitos ali de interesses. Então são temas importantes, né? São só 3 letrinhas ali, mas que são fundamentais assim para a sustentabilidade do negócio. Não, legal. Marcos, para a gente fechar aqui o papo, né? O que você acredita, assim, né, que tanto as empresas como os profissionais devem fazer em 2025, né? Igual a gente falou, para se manter competitiva. Acho que o mais importante, né, quando a gente fala, né, as empresas crescerem no mercado e o profissional também, né, ter o seu crescimento ali. Maravilha. Olha, Karine, um recado assim que eu posso dar, né? A tecnologia ela já é uma realidade, né? Já há algum tempo. E o cenário financeiro de 2025 ele será moldado principalmente por forças tecnológicas, mudanças culturais, né? A nossa sociedade ela vem se renovando, né? Tanto que tem os acrônimos que o pessoal utiliza muito, né? O mundo VUCA, né? O mundo ele deixou de ser VUCA, ele passou a ser BANI, né? E hoje em dia ele é RUPT. Então, quer dizer, cada vez mais ágil, né? Desconstruído, né? Então, forças tecnológicas, mudanças culturais e novas exigências regulatórias para poder controlar tudo isso. O que eu posso dizer? Para quem deseja prosperar num ambiente como esse, será crucial abraçar a inovação, investir em educação financeira, fundamental, né? Educação financeira contínua, e adotar práticas que unam a tecnologia e a sustentabilidade. Né? O sucesso ele vai vir para aqueles que se anteciparem a essas tendências e agirem agora, né, de forma proativa para se adaptar. Então, se você é um profissional de finanças ou um empreendedor, prepare-se para uma revolução aí que promete transformar não apenas o mercado, mas também criar formas, né, novas de gerar valor e impacto no mundo. E isso sempre traz grandes oportunidades, né? É importante estar atento para observar essas tendências, para você sair na frente, né? Eu diria que é isso, tanto empresa quanto profissionais também. Não, legal, Marcos, né? Eu acho que é se preparar, né, mesmo, né? 2025 já está aí, né? As mudanças, né, na tecnologia acontecem numa velocidade muito grande, né? Mas queria agradecer você pelo papo, né, por ter trago, dividido, compartilhado o seu conhecimento com a gente, né? Para quem ainda não conhece, não conhecia ou conhece o Marcos, né, a gente vai deixar as redes sociais dele aqui, né, para você seguir, acompanhar o conteúdo dele. Se você também ainda não conhece o Expresso, né, confere o nosso site lá, acessa, segue aí o de Financeiro para Financeiro, que a gente sempre está trazendo novos conteúdos. Muito obrigada, Marcos, pelo papo. Agora, não, com né? certeza, Karine. Eu quero agradecer novamente, foi um imenso prazer, né, compartilhar
esse momento aqui de bate-papo assim, com vocês, e espero que tenha conseguido contribuir um pouquinho aí, pelo menos para ativar aquela pulguinha atrás da orelha aí, se você não está tão antenado assim com a parte tecnológica, para participar, né, desse movimento, porque é uma coisa que de fato não vai ter volta, assim, tanto para as empresas quanto para a nossa vida cotidiana. E mais uma vez, muito obrigado pela oportunidade. Então é isso, pessoal. Muito obrigada e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.